Olá, estamos iniciando mais um programa Sintonia Verde aqui na Web TV Braga Brasil. É muito bom ter todos vocês ligados nessa sintonia. Hoje vamos continuar a mesma pegada do primeiro programa, tentando definir melhor algumas concepções teóricas, metodológicas que fundamentam a nossa explicação sobre a relação do homem com a natureza. Como diz a vinheta do nosso programa, um programa que debate e aprofunda cientificamente a nossa relação dos homens com a natureza. Vamos inicialmente ouvir o poema Nossa Casa Comum. Nossa casa comum. Ainda há tempo. Temos que pensar e reagir diante deste quadro sombrio, impactante e degradante que aí está. Estimular outra forma de produzir, de consumir, de viver e de habitar este planeta. Trata-se de ser e estar sob os desígnios da sustentabilidade. A natureza que se preparou durante milhões de anos para nos receber, agora solicita nosso entendimento, nosso zelo, colaboração e cuidado. Sabemos o que devemos fazer, por isso que nosso compromisso é maior, pois maiores são nossas responsabilidades de manter as condições de habitabilidade para esta geração e para as gerações futuras. É disso que vamos tratar, para gerar um presente e um futuro sustentável. Nossa casa comum. É o que diz a Carta da Terra, um documento da ONU criado no final do século passado, início desse século, da era cristã, e que nós entendemos então, o que nós entendemos então por nossa casa comum. Se a casa é comum, devemos todos cuidar dela, devemos aprender a cuidar, a zelar, a ter responsabilidade sobre o que fazemos, o que pensamos, o que fazemos em nossos atos e nossas ações. Nesse sentido, a responsabilidade ela é múltipla de todos nós, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, de todos os países, de todos os continentes e de toda a espécie humana. Vamos continuar aqui a receber a contribuição de alguns autores que podem nos dar um peso substantivo na nossa análise, na nossa compreensão do que estamos falando sobre a relação do homem com a natureza. Chamamos inicialmente aqui Edgar Morin, um antropólogo, um cientista social francês, ainda vivo, já passou da barreira dos 100 anos. Ele diz o seguinte: a cultura humanista ela é muito importante para compreender essa nossa relação. A cultura que nos sensibiliza, ou seja, compreender melhor a nossa condição humana é fundamental nesse ponto. Dizer o seguinte: para onde vamos? Olha só que pergunta inicial. Para onde vamos? Hoje em dia é preciso ter consciência de que pertencemos à espécie humana, que temos um destino comum diante e temos que enfrentar tantos perigos que nos assolam. Então esta é a compreensão humanista de que nós precisamos entender o momento que passamos, que cruzamos a era de mudanças climáticas dentro desta era do antropoceno, que eu irei aprofundar em programas subsequentes, mas que é importante nós tomarmos consciência e compreender a nossa condição humana. Tantos autores trabalharam com a condição humana, Hannah Arendt, tantos outros autores vieram contribuir para a nossa explicação, que é muito importante aprofundar em entender os nossos potenciais e os nossos limites, a nossa razão e a sensibilidade. Aquilo que Leonardo Boff lembrava, a era moderna ajudou a desenvolver muito a razão instrumental, que deu justamente esse caráter de dominação, de exploração, de ação vertical do homem sobre a natureza. O que nós precisamos tomar consciência
é que o homem também tem uma razão sensível, que estabelece um outro diálogo, uma outra relação, uma outra forma horizontalizada, solidária, colaborativa entre os homens e desses com a natureza. E aí, nós começamos então a jogar algumas ideias. Vamos aqui chamar também Eduardo Galeano e Fernando Birro. Esses dois pensadores uruguaios, já falecidos, jornalista, escritor, estavam participando num congresso em Cartagena, na Colômbia. E lá falavam sobre o futuro, sobre as passadas da humanidade e falavam sobre utopias. Quando eles foram indagados por alguns alunos perguntando, mas afinal, para que serve a utopia? O que é a utopia? E aí o Fernando Birro, que estava junto com o Galeano nesta fala, dizia o seguinte: a utopia é quando eu dou um passo adiante e ela se distancia outros dois. Eu dou novamente esses 2 passos mais adiante e ela se distancia outros 4. E assim vai. Ora, para que serve a utopia? Para caminhar, para trabalhar. Depois, essa ideia foi divulgada muito nas obras do Eduardo Galeano, mas foi originalmente Fernando Birro que definiu desta maneira. Eu vejo aqui muito importante essa ideia da trajetória, desta travessia, de caminhar. Nós estamos caminhando, a história continua. Agora, que compreensão nós temos desse momento e que compreensão temos que ter da história passada para que a gente não repita os mesmos erros da história passada na história futura. Então aqui nascem os sonhos, nascem as utopias, nascem as maneiras de pensarmos disso. Um pensador espanhol chamado Alfonso de Lamartine dizia: as utopias são verdades prematuras. Vejam só que belo isto. As utopias são verdades prematuras, ou seja, é aquilo que é um sonho da humanidade, é um sonho de homens que pensam sensíveis, que pensam em que não somente em sua geração, mas dezenas de outras gerações futuras. Então eu não tenho o poder, eu não tenho em mim somente a decisão de destruir tudo isso ou não possibilitar que as gerações futuras tenham também condições de habitar esse pequeno e belo planeta. Aí eu chamo atenção também de Victor Hugo, esse escritor francês, dizia: não há nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Essa ideia de que as utopias, elas podem se transformar em realidade. Nós temos que trabalhar os sonhos, as utopias. É nisso que nós acreditamos também. O desejo de construção de um mundo sustentável, de viver sob uma cultura sustentável. Como, portanto, nós devemos nos preparar, nos educar, nós seres humanos, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres do nosso tempo? Como devemos nos preparar? É um pouco esse diálogo civilizatório que devemos estabelecer, que tentamos estabelecer ao longo desses programas. José Saramago, um escritor português, único escritor, prêmio Nobel da literatura portuguesa, ele, uma das últimas vezes que esteve no Brasil, em 2010, um pouco antes de falecer, ele dizia, em últimos dos seus livros, ele dizia que, na verdade, a humanidade deveria criar aquilo que ele chama de uma tribo da sensibilidade. Ou seja, são pessoas que pelo mundo afora, mesmo que não se conheçam, mas que nem falam a mesma língua, aliás, nem têm os mesmos exemplos, as mesmas experiências, mas que lá no fundo todos acreditam respeitosamente, solidariamente, de forma equilibrada, de forma colaborativa, construir um mundo novo, construir uma nova possibilidade, dar uma nova chance à humanidade para que ela entenda realmente que ela depende da natureza. Não é a natureza que depende da gente, nós dependemos dela. Então compreender essa finitude humana e essa finitude planetária e a finitude daquilo que os economistas naturais chamam de recursos naturais, os economistas liberais chamam de recursos naturais, nós chamamos de patrimônio da natureza, ou também conhecido como patrimônio da humanidade. Ora, qual é a diferença entre recursos naturais e patrimônio da natureza e da humanidade? Recursos são justamente para serem utilizados de forma racional ou irracional,
de forma abundante, inesgotável, como se pensava até então. Patrimônio, já nós devemos cuidar, zelar, usá-los de forma responsável, pensadas, quer dizer, uma produção, uma extração, uma transformação e um consumo responsável. É o que propomos, é o que se busca através de uma consciência ambiental e de práticas sustentáveis, ou seja, respeitar o patrimônio da natureza, o patrimônio da humanidade, na qual, como eu dizia, nós todos dependemos. Muito bem, vamos ao intervalo e já retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarah King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Como dizíamos no bloco anterior, necessitamos criar uma tribo da sensibilidade, como dizia José Saramago. Pensar em formar seres sensíveis que tenham a capacidade de compreender o estado da situação que chegamos. Se nós compreendemos, de certa forma, o que nos levou até hoje, e se nós, de forma consciente, de forma crítica, pudermos entender essa situação, também de forma responsável podemos dizer um não à repetição dessa mesma situação e criar uma situação nova, criar um novo jeito de caminhar, como se referia Tiago de Mello,
uma nova proposta de estabelecer esses diálogos, que se constrói práticas, que se vá da teoria à prática, esse exercício entre pensar e fazer, fazer e pensar constantemente, essa simbiose que nós precisamos sempre elaborar. Porque se somos seres pensantes, criativos, imaginativos, temos essa capacidade. Também temos, então, o entendimento e a responsabilidade de dizer que, hoje, sabemos muito bem o que não fazer. Vou repetir, sabemos muito bem o que e como não fazer. Agora, o que fazer e como fazer é esta construção que eu chamo todos vocês para contribuir a construir essa explicação. Para tanto, nos programas na sequência, daremos a vocês o endereço de um e-mail, criaremos um site para discutir nas redes sociais, debater e possivelmente responder algumas questões levantadas por vocês ao longo dos programas e nos programas subsequentes. Nesta compreensão, pretendemos ir além do senso comum, ir além das experiências ordinárias no dia a dia que as pessoas têm, respeitando que todo conhecimento científico se origina do senso comum. Mas é por isso que ele precisa trazer para o laboratório, trazer para a sala de estudos, trazer para os diálogos, para a profundidade, para que a gente possa reelaborar esse senso comum e ir com ele dialogando e descobrindo novos saberes, novos sabores, novas formas de interpretar e de fazer o mundo, de construir esse mundo. Se temos essa compreensão crítica da história, do pensamento, nós não podemos, então, estar aqui fundamentados em leituras preconceituosas ou leituras ingênuas ou ideologizadas, como, por exemplo, com as leituras que se faz acerca do criacionismo, do terraplanismo, dos fundamentalismos e de todas as teorias conspiratórias que geraram, inclusive, esse pensar negacionista da ciência e da capacidade que nós, seres humanos, temos de interpretar e transformar. Não presos a uma moral engessada, mas uma ética contemporaneizada, uma ética transformadora que determine novas formas de olhar e novas formas de atuar daqui para frente. Nossa intenção, na verdade, é dialogar cientificamente, filosoficamente e eticamente, colocando o estado da arte. Há uma concepção da ciência de entender o cientista, de entender, afinal, qual é o estado da arte que eu estou dialogando? Como que esse fenômeno, esse fato, se apresenta em minha frente? Como que eu posso defini-lo, investigá-lo, decifrá-lo, desvendá-lo? Esta é a nossa intenção. Agora, é claro que há um limite dessa compreensão e que nós reconhecemos que fazemos parte todos deste limite, desta compreensão, mas nós podemos já estabelecer algumas formas porque a ciência avançou, há um conhecimento, há uma concepção, há um entendimento mínimo de uma narrativa minimamente aceita. Necessitamos entender e deixar claro quais são os interesses, nesse caso, principalmente desta era moderna, ou da era do capital, ou também conhecida era do antropoceno, quais são os interesses do capital, que tudo comanda, no ponto de vista econômico, né? Do mercado, quais são os seus interesses diante da natureza e das condições humanas de viver nesse planeta. É preciso que se diga que os cientistas, no geral, nós nos colocamos nesse rol, estão preocupados em estabelecer probabilidades. Nunca trabalham com certezas. Nós não trabalhamos com certezas absolutas, trabalhamos com probabilidades, com tendências, nem tampouco com concordâncias consensuais. Há uma discussão muito grande das formas de interpretar. Podemos chegar ao mesmo resultado através de uma metodologia diversa de cada um. Assim como com uma metodologia diversa também pode chegar a resultados diversos. Mas o que importa é demonstrar quais são as tendências que os estudos apontam daqui para frente. Por isso que, como cientista, pesquisador, é preciso corrigir algumas dissonâncias cognitivas que, por exemplo, a ignorância gera. E nós não podemos, então, só nos deixarmos levar hoje pela forma como que as redes sociais, no geral, hoje, que todos estão envolvidos,
principalmente nessas 2 décadas do século XXI para cá, que elas colocam fragmentos, diluições, interpretações, narrativas, e nem falo aqui das chamadas fake news, ou das mentiras, ou das inverdades, mas falo também das meias-verdades, ou das narrativas incompletas, que nos dão muitas vezes uma leitura distorcida da realidade. É por isso que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais para termos uma concepção um pouco mais profunda. No que tange às questões climáticas, o que se tenta fazer nada mais é do que criar modelos climáticos a partir dos dados, observações estabelecidos no acompanhamento deste fenômeno que nós estamos inseridos, que se chama as mudanças climáticas. Precisamos entender que as mudanças climáticas são justamente esta forma em que o planeta, a partir da ação humana, da sua pisada em todos os continentes, de todos os mares e nos polos, no Ártico e na Antártica, que determinam uma mudança a partir da nossa forma de extrair, transformar, produzir e consumir, gerando uma série de resíduos, de poluição, de contaminação, de queimadas, de transformações na ordem planetária, na ordem da biodiversidade, vem causando secas excessivas, estiagens, por um lado, inundações excessivas, por outro, calor excessivo, por um lado, frios, gelo, por outro. Ou seja, esse desequilíbrio ambiental, ecológico, é o que nós estamos vivendo neste momento e vamos viver nas próximas décadas, podendo ser acentuado ainda mais a partir da emissão de carbono e de gás metano, que são os 2 principais gases causadores do efeito estufa e dessas mudanças climáticas que aí estão. Muito bem, vamos a mais um intervalo e voltamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarah King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa.
Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Lembramos que este programa está indo ao ar também para as TVs IDM de Goiânia, Goiás, Olhar TV do Rio Grande do Sul, NGTV de Jataizinho aqui no Paraná e TV Caturra de Londrina. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. A sugestão de leitura para hoje é este livro de James Lovelock, Gaia, Alerta Final. Este é um autor que trabalhou na NASA e um dos criadores da tese, junto com Marjorie Lynch, da tese Gaia, de que o planeta Terra também é um organismo vivo, ou seja, um superorganismo vivo, e que ele precisa, portanto, ser cuidado e ele possui a sua própria lógica, a sua própria dinâmica. Neste livro, assim como em outros, este autor nos alerta que nós estamos num momento muito crítico da humanidade, que se nós não mudarmos nossa forma de, não somente de pensar, mas sobretudo de agir sobre o planeta, poderemos ter colocado, enfim, a vida no planeta, não do planeta em si. Ele defende muito que o planeta em si continuará vivo por mais milhões de anos, até que o Sol tome conta dele, né? E venha se extinguir. Mas a vida humana poderá estar comprometida. Vale a pena ler Gaia, Alerta Final. Também autor de A Vingança de Gaia, né? Que trabalha sobre isso. Afirmava nesse contexto que existem muitas questões que a ciência, que a explicação teórica, metodológica não consegue alcançar. Não sei se algum dia conseguiremos alcançar. Eu gostaria de abordar algumas delas, ou seja, questões que não podemos responder com nenhuma certeza, apenas especulações. Eu cito 5 delas. A primeira é que hoje ainda não podemos explicar a origem clara e evidente do universo. Esta é uma explicação que os astrônomos, os astrofísicos, a astrobiologia, etc., todos que estudam a formação do universo, mais ou menos há uma tese aceita do Big Bang, que se deu mais ou menos há 13,7, 13,8 bilhões de anos, esse núcleo potente que explode e que gerou da sua expansão o universo, que ele continua em expansão, em crescimento e que formou as estrelas, as galáxias, os planetas, os cometas e tudo mais. Nós somos frutos desta origem. Agora, a gente não tem a precisão correta disto. É uma tese aceita, mas que nós não temos como demonstrá-la, evidentemente, com toda clareza. Há tendências que apontam para este resultado. Ainda também uma outra questão, nós não podemos explicar a origem da vida no planeta Terra. Vejam, não só da vida humana, que eu vou tratar na sequência, mas da vida no planeta Terra. Porque ela foi o resultado de uma combinação de fatores para gerar a vida microscópica. Provavelmente, uma das teses aceita é que a vida tenha surgido nos mares, na água, né? E que depois, a partir da vida microscópica, unicelular, pluricelular, se transformou numa vida complexa, uma vida animal, vegetal complexa, e que depois deu origem a uma vida inteligente, chamado os seres humanos. Não? Mas há uma tese do darwinismo, né? do processo evolutivo das espécies, que hoje é aceito pela ciência de maneira geral. Há muitas controvérsias, mas de maneira geral é aceito esta tese como uma tese que ainda se mantém e predomina como explicação. Uma outra é que não tampouco podemos explicar a origem dos seres humanos, né? De onde viemos e para onde vamos e o que existe depois da vida, se é que existe algo, né? Então, quando começamos a explicar a condição humana, não sabemos
de onde viemos, para onde vamos e se existe um propósito, né, concreto da vida. Sobre isso eu tratarei num programa mais adiante, sobre aquilo que eu chamo debater a relação religiosidade, espiritualidade e natureza. Tentar entender se há algum propósito. E que propósito seria este? Nós, seres limitados, seres com pouca durabilidade, se compararmos a nossa existência de 80, 90, quando muito 100 anos de vida, e se compararmos essa trajetória, esse tempo, com o tempo da Terra, do planeta, do Sistema Solar, da Via Láctea, do cosmos, nós não somos nada, né? Um tempo muito insignificante. Então, entender um pouquinho como e por que surge a vida e qual seria esse propósito da vida aqui e nesse pouco tempo que nós temos, o que podemos fazer, o que podemos entender e como nós podemos melhorar essa condição de vida a partir desta relação humana e desta relação com a natureza. A relação com outros humanos e a relação com a natureza é muito importante. Um outro aspecto, talvez também está em afirmar com toda convicção que esse sentido da vida, ele pode ser encontrado, então, naquilo que nós chamamos de descobrir que nós somos seres materiais, somos seres biológicos, mas somos seres que possuímos uma consciência, portanto somos seres imateriais, seres que temos alguma coisa a mais. Essa imaterialidade que nos caracteriza, ou seja, por que os seres humanos construíram ou inventaram a música, a arte, a ciência, a filosofia e tanta coisa bela que foi criada, né? Justamente por esse potencial criativo, imaginativo, esse potencial sensível que nós temos. Então, se nós temos esse potencial, por que muitas vezes os modos de viver, os modos de produzir, nos condicionam apenas uma racionalidade instrumental? Apenas somos um objeto que produz, que consome, que trabalha e que vive para isto. Há um sentido maior nisso tudo? Talvez seja aí o início de uma discussão muito profunda que a gente pode estabelecer ao longo também dos nossos programas. E por fim, dizer, será que existem causas sobrenaturais que possam determinar a vida no planeta? Essa é uma discussão também muito profunda, né? Dos astrônomos, dos astrólogos não, dos astrobiólogos, biologia, que demonstram o seguinte, os sociólogos, antropólogos, filósofos, afinal, os fenômenos naturais, eles também são determinados por fenômenos extranaturais, ou seja, metafísicos ou de outra ordem. Eram os deuses astronautas, ou seja, existem ETs, existem outros seres superiores que vieram aqui nos educar, nos cultivar, nos desenvolver, ou fomos nós, seres humanos, frutos de uma própria criação, gerada neste planeta, desta forma. Enfim, tudo isso são teses, são especulações e que fazem parte de uma discussão. Obviamente que nós não pretendemos finalizar essa discussão, finalizar esse debate, mas principalmente levantar e saber que elas estão presentes na mesa de discussão, com os debatedores que teremos daqui para frente, com todos aqueles autores ainda vivos, outros que já faleceram, mas que deram uma contribuição importante para entender um pouco melhor dessa nossa condição humana e desse nosso papel como seres humanos inteligentes, imaginativos e criativos neste planeta, nesta vida. Muito bem, encerramos por aqui o programa de hoje. Agradeço a todos a audiência e esperamos você no próximo programa. Muito obrigado.